tudo bom? Seguindo aqui na linha de estatística junto com gestão da qualidade, a ferramenta de hoje é o diagrama de dispersão. Então fica de olho porque é uma ferramenta simples e muito importante para a engenharia de produção. O que é o diagrama de dispersão? Nada mais é do que um gráfico que é utilizado para a visualização do tipo de relacionamento entre duas variáveis. De um modo geral, gráficos de dispersão eles são usados para relacionar uma causa e um efeito. Lembram daqueles gráficos cartesianos que a gente fazia lá no ensino médio, que é x e y? É aquilo ali. O que acontece? Vamos ver um exemplo. Velocidade de corte e rugosidade superficial em um processo de usinagem. Qual é a relação entre a velocidade do corte de uma máquina e a rugosidade superficial do produto? Então, será que tem relação? Faríamos uma coleta de dados, iríamos plotar cada par. Velocidade de corte, rugosidade. Velocidade de corte, rugosidade. Você plota os pontos e verifica como está essa relação. Ou, por exemplo, a composição de determinado material e o resultado do produto em relação à dureza. O quanto a composição desse material tem relação com a dureza. Tá? A gente teria aí possibilidade de dispersão positiva, que é quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Uma relação negativa, quando uma variável aumenta, a outra diminui, que seria o inversamente proporcional. A positiva perfeita, que é quando a gente teria uma correlação calculada igual a 1, ou seja, todos os pontinhos estão ali em cima de uma reta. E a negativa perfeita, que seria o mesmo caso da positiva perfeita. Tá? E a gente tem ainda o não relacionado, que é quando a gente tem pontos totalmente aleatórios no gráfico. Tá? Só que, para a gente usar o diagrama de dispersão, eu sempre costumo dizer assim, se você quer afirmar com certeza algo, não use apenas um gráfico. Use também uma medida estatística, caso exista, para você poder afirmar com clareza e certeza. Para isso, a gente tem o coeficiente de correlação de Pearson. O que é esse coeficiente de correlação? A gente vai calcular o quanto uma variável está correlacionada com a outra. Tá? E essa correlação ela vai de -1, que é a negativa perfeita, até +1, que é a positiva perfeita. E quando não existe correlação, ela fica próxima do zero. Tá? Esse coeficiente de correlação a gente pode calcular também no Excel, no R, em qualquer outro software estatístico. E aí a gente tem essa tabelinha aqui, que a gente teria uma correlação forte, se ela estiver entre 0,75 e 1. Tanto faz se é negativo ou positivo, tá? Ela é em módulo. 0,5 a 0,75 a correlação média, menor que 0,5 a correlação fraca. E aí, não existe correlação se for igual a 0. Se ela for maior que 0, é positiva ou direta. Menor que 0, inversa ou negativa. E se ela for exatamente mais ou menos 1, ela tem uma correlação perfeita. Tá, ok? Então, suponha aí que você tem o número de anos de atendimento ao público e o número de clientes atendidos em 5 clínicas. Tá? Então, a gente pega esses dados e coloca lá no Excel. Temos aqui os anos de atendimento e o número de clientes. Eu seleciono as duas variáveis e eu vou inserir um gráfico de dispersão. Ok. Pelo gráfico, dá para notar uma tendência aqui, ó, positiva, né? Só que isso aqui é o que os meus olhos estão dizendo. Eu quero confirmar isso aqui com a correlação. Aqui a fórmula é correl. De quem? Da matriz 1 com a matriz 2. E eu tenho aí uma correlação de 0,95. Ou seja, existe sim uma correlação entre anos de atendimento e números de clientes
forte. O que isso quer dizer? Que quanto mais anos de atendimentos a clínica tem, maior é a quantidade de números de clientes. Isso faz sentido para vocês? Tá? Então, aí foi no Excel. E eu também posso fazer isso no R. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Lembra do histograma da aula anterior? Vocês devem ter visto lá no vídeo anterior. A gente cria vetores. Então, aqui eu estou criando o vetor X e o vetor Y. Esses vetores estão recebendo aqueles números lá da nossa tabelinha, né? 2, 4, 5, 6, 8, 48, 56, 64, 662, tá? Crio os meus vetores e eu peço para ele fazer um plot de x, y. A função plot vai me trazer um gráfico cartesiano daquele. Aqui está. Ok? Se a gente tivesse lá no Excel alterado os valores do eixo X e do eixo Y, ia ter ficado igual a esse daqui. Esse aqui está muito mais perceptível, porque o eixo está mais estreito. E aí, se eu quiser calcular a correlação de Pearson, eu uso a fórmula COR. E tá vendo aqui, ó, 0,95. Tá ok? Então, eu posso afirmar que essas duas variáveis são fortemente correlacionadas. Ok? Aqui, ó, eu coloquei o gráfico. Esse aqui é feito no Excel, tá? Só que eu editei para colocar aqui bonitinho para vocês. E aqui no R. O gráfico do Excel, ele é mais esteticamente interessante. Mas, se você tiver paciência, no R você também consegue editar o gráfico e deixar ele bonitinho, tá? E você também poderia calcular na mão. É isso.